Bom pessoal, meu nome é Eduardo Nagai, nós estamos aqui no canal Estudos Bíblicos TV. Então nós estamos estudando no canal de Estudos Bíblicos, nós estávamos estudando o livro de Daniel, vamos continuar estudando Daniel, tá bom pessoal? Então nós estamos em Daniel 3, nós vimos nos capítulos, nos vídeos anteriores, nós vimos Daniel 1 e depois Daniel 2. Agora vamos ver Daniel 3, que fala sobre a fornalha de fogo ardente. Ai, 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 que é isso, hein? Vamos ler? Vamos ver? Vamos estudar a Bíblia agora, pessoal? Vamos ler a palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus fala para nós? Ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirada numa fornalha de fogo. Olha só que coisa forte, né, pessoal? Então, lá na Babilônia, eles viam o rei da Babilônia como um deus, né? Porque a Babilônia ela tinha vários deuses, era politeísta, que a gente chama, né? A gente chama de politeísta aquela nação que tem vários deuses. Então tem Deus para tudo, Deus do sol, Deus da terra, Deus da colheita, Deus da chuva, Deus... Então a Babilônia era desse jeito. E ia incorporando cada vez mais. Cada país que eles invadiam e destruíam, eles traziam para o reino deles o Deus daquele lugar. Né? Então a Babilônia era muito conhecida por essa religiosidade que eles tinham. Né? Mas o rei da Babilônia sempre é considerado pelo povo um deus, um dos deuses lá da terra, né? Então o rei da Babilônia, o que ele fez? Ele ergueu uma estátua de ouro enorme, né? Enorme assim, e a ordem era que todos se prostrassem diante daquela imagem que ele tinha feito, né? Então todos eles tinham que adorar a imagem. Só que lembrem-se que existiam vários povos lá na Babilônia, porque eles sempre exilavam os povos que... Eles sempre asilavam, né? Eles sempre traziam para a Babilônia aqueles povos que eles destruíam. Então eles destruíam os povos lá, capturavam algumas pessoas e levavam lá para a Babilônia. Geralmente eram as pessoas mais saudáveis, mais jovens, pessoas inteligentes, pessoas da família real. Né? Então eles geralmente escolhiam essas pessoas para levar para a Babilônia. Então tinha gente de todas as nações. E entre eles estavam as pessoas que foram exiladas de Israel. E muitos se prostraram diante da imagem. Por causa do medo, não sei, às vezes estava com medo, às vezes realmente estava concordando com aquilo, eu não sei. Mas eu só sei que muitos se prostraram e vamos ver o que aconteceu. Ó. Versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Né? Então, realmente, assim que a trombeta tocou e todos os outros instrumentos, o povo adorou lá, se curvou diante da imagem. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse
a imagem de ouro, e que todo aquele que não prostrasse em terra e não o adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Né? Então, Nabucodonosor, pelo visto, não conhecia o Deus deles. Mas Mesaque, Sadraque e Abidnego, que eram 3 judeus, que eram amigos de Daniel, quando ouviram a trombeta, eles não se prostraram, porque eles conheciam a lei de Deus. Segundo a lei que eles viviam, né, a religião que eles viviam, eles não poderiam adorar a outros deuses que não o Deus de Israel. Eles tinham um Deus, e esse Deus não queria dividir com ninguém a glória. É o Deus que nós servimos hoje também, é o mesmo Deus que ele tem, que o Deus se prostrar diante das imagens. E não estamos só falando das imagens físicas, estátuas e tudo mais, mas qualquer coisa desse mundo. Muita gente se prostra diante do dinheiro, diante do trabalho, diante da família, diante de algum medo que a pessoa tenha, diante do coronavírus. Muitas coisas podem servir de adoração, de idolatria para o homem. Muitas vezes o homem acaba adorando a certas coisas, certos objetos, certas imagens, que tira a glória de Deus. Como, por exemplo, essa imagem que o rei Nabucodonosor ergueu. Mas para nós hoje, mesmo que a gente não adore uma imagem, a gente pode acabar adorando a outras coisas. Às vezes a fama, a um desejo carnal, a um pecado. Muitas vezes a gente se curva diante disso. E às vezes até de uma celebridade musical, de algum presidente da república, né? Muitas vezes a gente pode acabar caindo nesse erro. Mas nós não devemos adorar, idolatrar a ninguém. Nós não devemos ter nenhum ídolo, pessoal. Por mais que aparente ser alguma coisa grandiosa e maravilhosa, o único que é digno de louvor e adoração é o nosso Deus. É Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar, é o único que pode fazer alguma coisa. Não coloque a sua confiança em nada desse mundo a não ser em Deus. E Mesaque, Sadraque e Abidnego sabiam disso. E o rei Nabucodonosor ficou sabendo que eles 3 não estavam se prostrando diante da imagem, chamou eles diante dele e chamou a atenção, repreendeu. Vocês não querem se prostrar diante da minha imagem? Né? Nós vamos tocar a trombeta de novo. Se vocês se prostrarem, aí será melhor para vocês. Aí vocês, né? Imagina uma pessoa honesta dentro da política e recebendo aí um dinheiro, uma propina, e a pessoa às vezes é honesta, teme a Deus, e na hora assim ele tem que se lembrar do Deus que ele serve, que Deus não aceita essas coisas. Então ele tem que abandonar, não pode se contaminar com as coisas desse mundo. Mesaque, Sadraque e Abidnego conheciam isso, conheciam a lei de Deus e conheciam Deus, e eles adoravam a Deus. Olha só, olha a continuação dessa história aqui, ó. Versículo 16 agora, ó. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Então os 3 responderam ao rei. Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha de chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei.
Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha a fé que esses três tinham, pessoal. Olha a fé de Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles estavam prestes a ser lançados na fornalha. Eles estavam prestes a ser lançados na fornalha e desafiou a Nabucodonosor. Falou assim, olha, o Deus que nós prestamos culto, ele poderá nos livrar sim dessa fornalha. Mas se ele não nos livrar, não tem problema. Ele continua sendo Deus. É claro que eu mudei um pouquinho as palavras, mas é o sentido desse texto. Né? Quer dizer, eles não aceitaram a propina, não aceitaram o suborno, eles não aceitaram as coisas desse mundo, eles não aceitaram trocar a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo por nada desse mundo, nem pela própria vida. Nem a própria vida deles vale mais do que Deus. E é assim que nós devemos tomar, essa é a nossa atitude também, essa tem que ser a nossa atitude. Quantos de nós temos trocado a glória de Deus por qualquer outra coisa, pessoal? Por uma celebridade musical, por um pastor, né? A pessoa às vezes acaba caindo na idolatria de um pastor. Porque o pastor é assim, é imponente, não sei o quê, um presidente da república, um deputado, um político. Vocês acham que só o político pode fazer alguma coisa, pessoal? O político não pode fazer nada. Se Deus não permitir, o que o homem está planejando não vai acontecer, pessoal. Tudo está no controle de Deus, tudo está no controle de Jesus Cristo. E às vezes a gente acaba se desesperando por alguma coisa que está acontecendo, como essa pandemia que está acontecendo no tempo de hoje. Parou o mundo, pessoal. O mundo parou por causa de um vírus. Olha o tamanho do medo que a humanidade tem por causa de um vírus, pessoal. Mas olha só, vamos continuar aqui, ó. Nabucodonosor ficou tão furioso com essa resposta, tão furioso com Mesaque, Sadraque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque, Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Mesaque, Sadraque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Então, pessoal, muitas vezes na vida a gente pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Sabe, irmãos, a resposta pode estar aqui nesse texto. Porque nesse texto, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não deixaram de entrar na fornalha. Deus não tirou eles da fornalha. Deus permitiu que eles entrassem na fornalha. Essa fornalha que eles estão vivendo pode ser uma dificuldade na nossa vida. Alguma coisa que tira a nossa paz, alguma coisa que tenta tirar a nossa fé, que tenta impedir a nossa fé. Né? Mas vamos continuar, o versículo 24 em diante. Ó. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós ali atiramos no fogo? Eles lhe responderam: sim, ó rei. Né? Então ele lembrou que tinha lançado 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lançaram os 3 na fornalha. Mas olha só, e o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e os 4 se parecem, e o quarto se parece com o filho dos deuses. É que ele não conhecia o Deus, né? Ele achava ainda que fossem os deuses ainda na cabeça dele. Ele ainda não percebeu, não se tocou. Mas mesmo assim, ele observou que eles tinham lançado 3 pessoas numa fornalha ardente e estavam amarrados, com as mãos amarradas. Mas quando eles estavam lá dentro, apareceu mais um lá dentro. Apareceu um a mais ali.
E os quatro estavam desamarrados e andando entre a fornalha, tranquilo. Imagina como que deve ser, né, pessoal? Andar na fornalha com um que parece o Filho de Deus, que provavelmente, né, que é Jesus Cristo, que estava lá dentro com os três, né? Então, tava lá os quatro lá dentro, né? Três eram homens e um era um anjo, que era Jesus Cristo, né? E aí estavam os quatro lá tranquilo. Será que estavam papeando ainda, tomando um cafezinho lá dentro? Não sei. Mas eu sei que os três estavam tranquilos, sem amarras na mão. Olha só que interessante, né? Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Que ele ficou espantado, né? Como que os três estavam vivos ainda? Então ele chamou: vem aqui vocês três. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Oh, aleluia! Glória a Deus, irmãos. Olha que palavra maravilhosa. Eles passaram pela fornalha ilesos. Nem o cabelo deles chamuscou. Não tinha nenhum arranhão no corpo deles, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto, né, Nabucodonosor falando, pessoal, ele reconheceu que é o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. É o Deus com D maiúsculo que está na Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, gente. O rei Nabucodonosor que se mostra como um Deus para o povo da Babilônia, ele teve que reconhecer que Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego livrou os três lá da fornalha. E ainda trouxe um anjo ainda para livrá-los. Olha que coisa maravilhosa. Ó. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Mesaque, Sadraque e Abednego na província da Babilônia. Olha só, irmãos. Então que mensagem que a gente tem que tirar dessa palavra abençoada em Daniel capítulo 3? Que mensagem a gente pode tirar para os tempos de hoje? Pessoal, não importa o tamanho da fornalha que você esteja vivendo, não importa o problema que você está passando, não importa a dívida, não importa o carro, a casa, a família, não importa a sua própria vida. O que importa é servirmos ao Deus Todo-Poderoso, o único que pode nos salvar. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso, pessoal. Não abandone essa fé, não abandone a presença de Deus, não troque a glória de Deus por qualquer outra coisa, pessoal, nem pela sua própria vida. Olha o exemplo que esses três homens aqui eles nos deram. Às vezes nos tempos de hoje a gente troca a nossa fé por qualquer outra coisa, pessoal. Por coisas simples, às vezes um problema pequeno, às vezes uma coisa errada que a gente viu um pastor fazendo já faz a gente abandonar a fé. Às vezes uma coisa que alguém falou, às vezes um pecado que a gente cometeu, a gente abandona já a presença de Deus e não podemos fazer isso, irmãos. Amém? Vou fazer uma oração para nós, tá bom? Para a gente encerrar já, tá? A live. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, meu Deus, pela sua mensagem, por esse estudo maravilhoso que o Senhor nos deu. O Senhor é grandioso, Pai. Nós te amamos e te adoramos e não vivemos sem a tua presença, Pai. Então que nada, Pai, que nada impeça a nossa adoração ao Senhor, que nada, Pai, que nada impeça a nossa fé, meu Deus. Que o Senhor nos livre de todo mal, Pai. Assim como o Senhor livrou Mesaque, Sadraque e Abednego
Assim como o Senhor livrou esses 3 judeus que não se curvaram diante dos problemas, Pai. Que o Senhor nos livre também, Pai, da mesma forma, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no Senhor e sabemos que o Senhor é o único Salvador, é o nosso único Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe tremendamente, Pai. Mesmo em diante das adversidades da vida, mesmo diante dessa pandemia, Pai, que o Senhor nos livra de toda doença, de toda cilada do diabo, de toda cilada maligna. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado, irmãos, por vocês assistirem esse vídeo até o fim. Eu oro para Deus para que essa mensagem tenha abençoado você, tenha sido uma resposta ao seu coração. E eu sei que foi, porque foi de Deus essa mensagem. Em nome de Jesus, sejam abençoados, tá, pessoal? Se inscreva no nosso canal, dê like no nosso vídeo, vá também na página do Facebook Estudos Bíblicos TV, tá bom? E Deus te abençoe tremendamente. Muito obrigado por tudo. Até a próxima, pessoal.